Eu achava que as pegadas à frente nos levariam até um kudu em meio à imensa savana. Mas, quando o grupo avançou mais fundo pela vegetação, um sinal completamente diferente apareceu de repente. Um lion também estava muito perto, e, a partir daquele momento, a jornada de hoje tomou um rumo que ninguém poderia prever. Rapidamente reconheci os rastros de kudu no solo seco. As marcas dos cascos ainda estavam bem visíveis, seguindo em direção a uma área de vegetação baixa, enquanto alguns fios de capim próximos continuavam inclinados na mesma direção. Todos os sinais indicavam que o animal havia passado por ali há pouco tempo. Olhei para os Adzab que estavam comigo e fiz um pequeno gesto. Sem precisar conversar, todo o grupo imediatamente diminuiu o ritmo, aumentou a distância entre si e começou a seguir os rastros recentes à frente. Avançamos por uma faixa de capim alto que se movia constantemente com o vento. Quanto mais seguíamos, mais aberto ficava o terreno, restando apenas alguns arbustos baixos espalhados pela savana. Foi justamente ali que uma grande silhueta apareceu. Um kudu macho adulto estava parado ao lado de um arbusto, com um corpo elegante e os longos chifres em espiral se destacando sob a luz da manhã. Parei imediatamente. Ele parecia ainda não ter percebido nossa presença e continuava procurando folhas novas, levantando a cabeça de vez em quando para observar os arredores antes de voltar a caminhar tranquilamente pela vegetação. Ainda estávamos a uma distância considerável do kudu, mas nossa posição permitia observar cada movimento. O kudu consegue perceber mudanças muito pequenas no ambiente. Um som diferente ou um movimento no momento errado pode fazê-lo sair rapidamente da área. Por isso, o grupo permaneceu imóvel por alguns minutos. Ninguém tentou avançar. À frente, o animal continuava se deslocando entre os arbustos, parando de vez em quando para se alimentar. Sob a luz do sol, sua pelagem cinza-amarronzada quase se confundia com a paisagem, enquanto os altos chifres em espiral continuavam claramente visíveis em meio à vastidão da savana. Algum tempo depois, o kudu caminhou para uma área mais baixa, onde a vegetação era mais espaçada e a visibilidade aumentava. Essa pequena mudança criou uma nova oportunidade. Olhei para o caçador ao meu lado. Apenas um olhar foi suficiente para que ele entendesse. O arco foi preparado lentamente, enquanto os outros permaneceram em suas posições. Ao redor, quase só se ouvia o vento e o som do capim se tocando. O kudu estava de lado à nossa frente, totalmente concentrado nos arbustos onde procurava alimento. Alguns segundos de silêncio passaram antes que o som suave da corda do arco quebrasse a tranquilidade. O kudu levantou a cabeça imediatamente e saiu rapidamente da área aberta, usando suas longas passadas para alcançar os arbustos mais distantes. Mas ninguém correu atrás dele naquele momento.
Os Hadzabe permaneceram onde estavam, observando com atenção a direção em que o animal havia desaparecido. A experiência mostra que, naquele momento, interpretar com calma os próximos sinais é mais importante do que tentar reduzir a distância pela velocidade. Depois de esperar mais um pouco, retomamos a jornada. Novas pegadas no chão e a vegetação recém-movimentada ajudaram o grupo a identificar a direção. Por fim, em uma área de capim baixo à frente, encontramos o kudu já parado. A longa jornada seguindo seus rastros finalmente havia dado resultado. Depois de muitas horas de concentração em meio à savana, os olhares trocados entre nós mostravam mais alívio do que qualquer grande comemoração. Você já viu pessoalmente um kudu macho com seus característicos chifres em espiral em meio à natureza? Compartilhe sua opinião nos comentários. Eu achava que a parte mais difícil daquele dia já tinha ficado para trás. Mas, quando começamos a preparar o alimento para voltar ao acampamento, a vegetação alta mais distante se moveu de uma maneira completamente diferente do vento. Todos pararam imediatamente. Uma grande silhueta começou a surgir entre o capim. Um lion estava muito perto, e a história daquele dia ainda não havia terminado. O lion surgiu da vegetação alta à frente, exatamente onde havíamos percebido o movimento momentos antes. Ele saiu lentamente, e seu grande corpo ficou totalmente visível sob a luz do sol da savana da Tanzânia. Sua pelagem amarelo-amarronzada quase se confundia com o capim seco ao redor, mas, depois de alguns passos, sua silhueta ficou completamente clara. Todos nós paramos imediatamente. Ninguém disse nada. Os caçadores Hadzabe apenas trocaram olhares e pequenos gestos. Em meio à vastidão silenciosa da savana, qualquer reação precisava ser calma e controlada. O Lion parou a uma distância suficiente para que os dois lados pudessem se observar. Talvez o cheiro do kudu recém-caçado tivesse chamado sua atenção. Ele ficou imóvel por alguns segundos, com a cabeça levemente levantada enquanto olhava em nossa direção. A savana ao redor pareceu ficar ainda mais silenciosa, restando apenas o vento passando pela vegetação seca.
Alguns caçadores WhatsApp ajustaram lentamente suas posições para garantir que todos mantivessem uma distância adequada e uma visão clara. Não houve movimentos apressados, mas a concentração naquele momento aumentou muito. O Lion avançou mais alguns passos e a distância entre nós começou a diminuir. Naquele instante, eu conseguia sentir claramente a tensão se espalhando pelo grupo. Ninguém desviava os olhos do animal, e todos esperavam por sua próxima reação. Quando o Lion deu mais um passo, um caçador WhatsApp ao meu lado levantou lentamente o arco. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. A corda foi solta e a flecha seguiu em direção ao Lion. Am I gonna shoot in the chair? O animal reagiu imediatamente, virou o corpo e se moveu com força pela vegetação. Mas os caçadores mantiveram a calma e continuaram acompanhando seus movimentos. Depois de alguns momentos de tensão, o Lion começou a diminuir o ritmo, e o confronto terminou quando o animal ficou imóvel na savana. O ambiente ao redor voltou ao silêncio. O grupo permaneceu parado por alguns segundos, observando a área para ter certeza de que tudo estava estável. Depois disso, a savana começou aos poucos a recuperar seu ritmo habitual. Após uma longa manhã marcada por vários momentos de tensão, esse encontro se tornou a parte mais intensa do dia. E, quando começamos a nos preparar para continuar o caminho de volta ao acampamento, eu sabia que aquele momento diante do Lion em meio a essa terra imensa ainda seria lembrado por muito tempo. Se você acha que o encontro inesperado com o Lion foi o momento mais tenso do dia, deixe seu like neste vídeo. O caminho de volta não era muito longo, mas sob o sol cada vez mais forte da Tanzânia, cada passo ainda precisava manter um ritmo constante. Quando o acampamento conhecido surgiu à frente, percebi claramente que o ambiente já era diferente. Esse lugar sempre traz uma sensação maior de tranquilidade depois de horas caminhando pela vasta savana. O alimento foi colocado na área central do acampamento, onde o terreno já era mantido limpo e plano. Não houve uma divisão específica das tarefas, mas todos sabiam o que precisavam fazer. Algumas pessoas começaram a organizar o espaço ao redor, enquanto outras recolhiam mais galhos secos para preparar o fogo.
Pouco depois, uma pequena fogueira começou a queimar no espaço aberto. Os pedaços de lenha seca foram posicionados com cuidado para que as chamas se mantivessem uniformes e estáveis. A luz alaranjada se espalhou suavemente pelo chão seco da savana, formando um círculo acolhedor em meio à imensidão ao redor. Quando o fogo já estava forte o suficiente, as porções de carne foram preparadas para assar ali mesmo. Não eram necessários muitos utensílios complicados, apenas fogo, tempo e paciência. Os pedaços de carne foram colocados perto das brasas quentes. Em poucos minutos, o aroma começou a se espalhar pelo ar. Todos se sentaram ao redor da fogueira, ajustando de vez em quando os pedaços de lenha ou virando levemente a carne para que cozinhasse de maneira uniforme. Depois de um longo dia na savana, o ambiente agora estava muito mais tranquilo. Pequenas conversas, acenos de cabeça e sorrisos mostravam que todos começavam a relaxar depois de tantas horas de concentração. Quando o primeiro pedaço de carne ficou pronto, uma pequena porção começou a passar de mão em mão pelo círculo. Recebi a minha parte e senti claramente o calor do alimento recém-assado. O sabor era simples, mas intenso, especialmente depois de um longo dia caminhando e trabalhando em meio à natureza. O fogo continuava queimando de forma constante enquanto o sol começava a descer em direção ao horizonte. O céu da savana assumia aos poucos tons mais profundos, e o ambiente ao redor ficava cada vez mais tranquilo. Sentado perto da fogueira, observei a vasta paisagem à frente e pensei em tudo o que havia acontecido naquele dia, desde o momento em que seguimos os rastros do kudu pela manhã, passando pelo encontro tenso com o Lion, até aquele instante em que todos estavam reunidos ao redor do fogo.
Em meio à vasta e seca paisagem da Tanzânia, momentos simples como esse sempre trazem uma sensação especial. Um dia na savana não termina com grandes sons, mas com a luz acolhedora do fogo e o ritmo familiar da vida de pessoas que vivem ligadas a essa terra há muitas gerações. Na vasta terra da Tanzânia, cada dia é uma jornada de observação, paciência e conhecimento do ambiente ao redor. E, quando me sento perto do fogo acolhedor depois de um longo dia, sei que histórias como esta continuarão acontecendo na savana. Se você quiser continuar me acompanhando nas próximas jornadas com o povo Hadzabe, não se esqueça de clicar em subscrever para não perder as próximas aventuras. Quando a primeira luz do dia começa a cobrir a savana, deixamos a área conhecida e seguimos os sinais que ainda permanecem no chão. Quase não há conversa entre nós. Durante o rastreamento, o silêncio nos ajuda a ouvir melhor os sons vindos dos arbustos, perceber o movimento da vegetação e notar pequenas mudanças na paisagem ao redor. O Wild Boar tem boa resistência e está sempre atento ao ambiente. Ele costuma escolher áreas com muitos arbustos para se deslocar e pode mudar rapidamente de direção quando percebe algo diferente. Por isso, não tentamos avançar o mais rápido possível. Mantemos um ritmo constante, enquanto nossos olhos alternam entre as pegadas no chão e a vegetação mais à frente. Os rastros levam o grupo por uma área aberta e depois seguem em direção a uma região com acácia mais espaçadas. Em alguns trechos, as pegadas ficam difíceis de reconhecer, obrigando-me a parar, observar com atenção e só então decidir a próxima direção. Brisas leves começam a passar pela vegetação seca. Esse é um dos fatores aos quais sempre prestamos atenção quando nos deslocamos pela savana. Basta uma mudança na direção do vento para que o Wild Boar perceba nossa presença antes mesmo de conseguirmos vê-lo. Por isso, o grupo ajusta o trajeto para continuar mantendo uma vantagem na observação. Pouco depois, novos sinais aparecem ao redor de uma árvore. O solo foi remexido recentemente, folhas secas foram empurradas para os lados e a superfície ainda parece bastante fresca. O Wild Boar pode ter parado ali há pouco tempo para procurar alimento.
A partir desse momento, todos diminuem ainda mais o ritmo. Aumentamos a distância entre nós para observar mais direções sem perturbar a área à frente. A savana está quase em silêncio, com apenas o vento e o som da vegetação seca se tocando. Então, em meio a um arbusto baixo, percebo um movimento muito discreto. O Wild Boar está ali, com a cabeça próxima ao chão enquanto procura alimento. Os raios de sol atravessam a vegetação e criam áreas de luz e sombra que mudam continuamente sobre o corpo do animal. Permaneço na mesma posição e observo por mais alguns segundos. Quando a distância e a visibilidade ficam adequadas, o arco é levantado lentamente. Mantenho a respiração constante enquanto o Wild Boar continua se movimentando ao redor do arbusto. No momento certo, a flecha deixa a corda do arco e quebra o silêncio por um instante. O animal rapidamente sai de sua posição inicial e desaparece do campo de visão. Ninguém avança imediatamente. Permanecemos parados, acompanhamos a direção do movimento e só continuamos quando a área à frente volta a ficar estável. Depois de um longo período seguindo os rastros com paciência, a jornada daquela manhã finalmente traz um resultado. Não há grande comemoração, apenas o alívio de saber que a fonte de alimento do dia está garantida. Para nós, jornadas como essa fazem parte do ritmo da vida na savana, onde a capacidade de interpretar rastros, compreender a direção do vento e observar com paciência é transmitida ao longo de muitas gerações. O alimento é preparado para ser levado de volta, enquanto o sol já está mais alto e o calor começa a se espalhar pelas pastagens. Uma caça terminou, mas o dia na savana ainda é longo, e a terra à frente sempre guarda algo novo para descobrir. Se você ficou impressionado com a forma como interpretamos cada sinal da savana para seguir o Wild Boar, compartilhe sua opinião nos comentários. Usai pa utama na ba ipiat ako. Bakit ba ko ano sing mapanem kay na mo? Depois de deixar a área da caça, não voltamos diretamente para o acampamento. Na savana, um dia raramente tem apenas uma única tarefa. Além da carne obtida na caça, ainda precisamos de outras fontes de alimento para manter a energia ao longo de todo o dia. Por isso, o grupo continua avançando por uma área de floresta aberta mais à frente, onde existem diferentes plantas e raízes comestíveis.
Ao atravessar uma área de solo seco, parou perto de um arbusto baixo com algumas trepadeiras espalhadas junto ao chão. Para muitas pessoas, aquilo poderia parecer apenas um conjunto comum de plantas. Para nós, porém, as folhas e o formato das trepadeiras são sinais familiares de que pode haver tubérculos silvestres sob a terra. Uso um bastão de escavação que levo comigo e começo a cavar cuidadosamente o solo seco. A camada superficial está bastante dura por causa do sol, mas um pouco mais abaixo a terra se torna mais macia. Depois de alguns minutos, a parte superior de um tubérculo começa a aparecer. Continuo cavando ao redor para conseguir retirar toda a parte que permanece enterrada. Tubérculos silvestres como esse são uma importante fonte de energia. Eles contêm bastante amido e podem ajudar a manter nossas forças quando precisamos caminhar por muitas horas pela savana. O conhecimento sobre quais plantas possuem raízes comestíveis é transmitido ao longo de muitas gerações, desde quando ainda somos crianças. Ako bawa ako kwa ako po kautan na kang maata Depois de conseguir alguns tubérculos, seguimos mais fundo pela floresta aberta. Em algumas árvores baixas, pequenos grupos de frutos estão amadurecendo sob o sol. São frutas silvestres que conhecemos bem. Não são grandes, mas têm um sabor levemente doce e contém bastante água, algo muito útil nos dias mais quentes. Colhemos algumas frutas maduras dos galhos mais baixos. Na savana, tudo é retirado apenas na quantidade necessária. Quando uma árvore está produzindo frutas, pegamos apenas uma pequena parte e deixamos o restante para a próxima estação ou para outros animais da floresta. ale ako na hamay si kwanyanda asi chayta tuchibisa Sekeme buta. Control buta va sekeme. À medida que o sol sobe, o calor começa a aumentar. Depois de muitas horas caminhando, a água se torna a coisa mais importante. Na savana, ela nem sempre aparece de forma evidente como um riacho ou um grande lago. Às vezes, permanece escondida sob o solo seco. Uso o bastão para cavar um pequeno buraco. No começo, aparece apenas terra úmida, mas depois de alguns minutos a água começa a se acumular lentamente no fundo. Esperamos com paciência até que ela fique mais limpa e então usamos as mãos para beber pequenos goles. Na savana, a água muitas vezes aparece dessa forma. Depois de descansar um pouco, começamos a nos preparar para voltar ao acampamento. Hoje, esta terra nos ofereceu muitas coisas: alimento da caça, tubérculos encontrados sob o solo,
algumas frutas e até mesmo água em meio à savana quente e seca. O sol agora está quase no centro do céu. As sombras das árvores ficam mais curtas, e o vento traz o calor característico do meio-dia na savana. Começamos o caminho de volta ao acampamento, levando conosco aquilo que a natureza compartilhou durante toda a manhã. Se você gosta de habilidades de sobrevivência como estas, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Aqui, quando um grupo leva alimento de volta ao acampamento, ele não é destinado apenas a algumas pessoas. Em nossa comunidade, a comida é sempre compartilhada. Essa não é uma regra escrita, mas um costume que existe há muito tempo. Colocamos o alimento de hoje no chão. Ferramentas simples são usadas para preparar a refeição. Não há muitos rituais nem pressa. Tudo acontece seguindo um ritmo familiar que todos conhecem. O fogo vai ficando mais forte à medida que colocamos mais lenha seca. O alimento é colocado diretamente sobre as brasas quentes. Não há panelas nem equipamentos modernos. Apenas fogo, tempo e paciência. O cheiro suave da fumaça se espalha pelo ar, misturando-se ao aroma da vegetação seca e ao vento da savana. Todos se sentam em círculo ao redor do fogo. As crianças ficam próximas dos adultos, observando tudo o que acontece. Para elas, isso não é apenas uma refeição, mas também uma forma de aprender coisas importantes sobre a vida nesta terra. Quando a comida está pronta, ela é dividida em porções quase iguais. Ninguém guarda a melhor parte para si. Ninguém começa a comer antes dos outros. Todos recebem sua parte e começam a comer em meio à tranquilidade da tarde. Aku cekap. Sikini kita mengatur nak. Bahagia kau tak kau dah. Nomor Isa. Sama cuma aku. Muitas pessoas de fora observam nossa vida e chamam isso de sobrevivência.
Mas, para nós, essa é simplesmente a maneira como a vida sempre aconteceu. Acordamos junto com esta terra, caminhamos por ela e aprendemos a ouvir o que a natureza está dizendo. Não precisamos de muitas coisas para continuar vivendo na savana. Basta entender onde estamos, saber em que direção o vento está soprando e aprender a encontrar aquilo que esta terra está pronta para compartilhar. Em meio à extensa savana da Tanzânia, de repente percebi um lion parado entre a vegetação dourada à nossa frente. A cor de sua pelagem se misturava tanto à paisagem que, se eu não observasse com atenção, poderia ter deixado de percebê-lo. Parei imediatamente. Ninguém disse nada, apenas trocamos olhares rápidos e mantivemos cada pequeno movimento no mínimo possível. Nesse silêncio, uma reação sem calma poderia mudar toda a situação em apenas alguns segundos. A distância ainda era suficiente para que pudéssemos observar uns aos outros. O Lion não foi embora imediatamente. Ele permaneceu parado, com a cabeça levemente erguida e o olhar voltado para nós, como se estivesse avaliando o que acabará de surgir em seu espaço. O vento passava pela vegetação, fazendo o capim seco se mover ao redor de seu corpo dourado e amarronzado. Sob a luz da manhã, a cena diante de nós era impressionante, ao mesmo tempo, fazia com que todos mantivessem um nível máximo de atenção. Eu não avancei diretamente em direção ao animal. Em vez disso, mudei lentamente de posição para ampliar meu campo de visão e manter a distância necessária. As pessoas que estavam comigo também ajustaram suas posições naturalmente, garantindo que ninguém ficasse fora do campo de visão dos outros. Não foi preciso dar instruções. Na savana, a experiência nos ensina que compreender bem o espaço ao redor é sempre mais importante do que tentar agir rapidamente. Depois de algum tempo, o Lion começou a mudar de posição. Ele caminhava pela vegetação em um ritmo lento, mas decidido, parando de vez em quando para observar. Cada movimento do animal fazia com que prestássemos ainda mais atenção à distância à nossa frente. O ambiente estava tão silencioso naquele momento que o som do capim e do vento passando pelos arbustos baixos parecia mais nítido do que nunca. Mantive minha posição por alguns segundos antes de começar a preparar lentamente o arco.
Não havia motivo para ter pressa enquanto a situação ainda estava mudando. Continuei acompanhando o Lion com os olhos, esperando o momento em que a visão estivesse clara. Quando a oportunidade surgiu, a corda do arco foi solta em um movimento rápido e preciso. O pequeno som desapareceu imediatamente na imensidão da savana. O Lion reagiu quase imediatamente e saiu rapidamente da área de vegetação aberta. O capim se agitou com força na direção em que ele se movia e, aos poucos, voltou ao normal. Eu não comecei a segui-lo imediatamente. Todo o grupo permaneceu parado, observando a direção e esperando. Depois de muitos anos vivendo em meio à natureza, entendemos que, às vezes, a decisão mais importante não é avançar, mas saber quando permanecer parado. Pouco depois, a savana praticamente voltou ao seu estado inicial. No chão, estavam apenas pegadas recentes e uma faixa de vegetação recém-movimentada indicando por onde o Lion havia passado. Continuamos observando a uma distância adequada até que os movimentos à frente diminuíssem gradualmente. Somente quando a situação se estabilizou, o grupo avançou com cautela. O encontro inesperado finalmente chegou ao fim. Para mim, o mais marcante não foi o momento final, mas a forma como todos mantiveram a concentração, interpretaram cada mudança da situação e trabalharam em conjunto em um ambiente natural sempre imprevisível. Se você estivesse diante de uma situação inesperada como essa no meio da savana, o que seria mais importante na sua opinião?
experiência ou capacidade de manter a calma? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quando voltei ao acampamento, comecei a preparar a caça na área aberta e familiar localizada no centro do espaço onde vivemos. Todo o trabalho foi realizado de forma rápida, organizada e cuidadosa. Não havia pressa, pois cada etapa já fazia parte da experiência acumulada ao longo de muitas gerações vivendo em meio à natureza. Escolhi uma área plana para trabalhar. O chão foi verificado para garantir que estivesse suficientemente limpo e adequado para as etapas seguintes. As ferramentas foram organizadas de um lado para facilitar o uso. Trabalhei naturalmente em conjunto com as pessoas ao meu redor, sem precisar de muitas palavras. Cada pessoa entendia claramente seu papel durante a preparação. Depois de preparadas, organizei as diferentes partes dos alimentos separadamente e de maneira ordenada. Manter a área de trabalho organizada facilita todas as etapas seguintes. Em condições naturais, cuidado e organização sempre ajudam a tornar o trabalho mais eficiente e seguro. Todos sabem exatamente quais partes da caça devem ser separadas primeiro e quais são mais adequadas para a próxima etapa do preparo. Não há hesitação nem tentativa de adivinhar. Tudo é feito de maneira experiente e organizada. Observando todo o processo diante dos meus olhos, entendi que isso não era apenas a preparação de uma refeição. Era uma habilidade de sobrevivência transmitida por muitas gerações e também algo que a maioria de vocês raramente tem a oportunidade de presenciar na vida moderna. Pouco depois, uma fogueira foi acesa perto da área onde os alimentos estavam sendo preparados. Os pedaços de lenha foram posicionados cuidadosamente para que o fogo queimasse de maneira uniforme e constante. No início, as chamas ainda eram pequenas, mas aos poucos a madeira seca começou a pegar fogo melhor. A luz alaranjada se espalhou suavemente pelo solo seco da savana, criando um ponto acolhedor em meio à imensidão ao redor. Uma fumaça fina começou a subir com a brisa leve. O cheiro da madeira seca queimando se espalhou pelo ar quente da região semiárida. O som da lenha crepitando se misturava aos passos das pessoas se movimentando pelo acampamento, criando um ritmo familiar. Quando o fogo ficou mais estável, o preparo dos alimentos continuou com a concentração de sempre. Coloquei as partes próximas à área do fogo para prepará-las para a etapa seguinte, quando seriam assadas. A distância em relação às chamas foi ajustada cuidadosamente para garantir que o calor se distribuísse de maneira uniforme. Algumas pessoas do grupo continuaram ajustando a lenha para manter as brasas acesas e estáveis. Outras verificaram novamente as partes que já haviam sido organizadas,
garantindo que tudo estivesse pronto. Nenhuma etapa foi ignorada, nem mesmo as menores. Depois de muitas horas de atividades na savana, o clima no acampamento começou a ficar mais tranquilo. A caçada da manhã havia terminado e agora eu e todos os outros nos concentrávamos na próxima etapa familiar do dia. Você ficou impressionado com a forma como preparamos a fogueira em meio à natureza? Deixe seu like. Quando as brasas da fogueira começaram a espalhar o calor de maneira uniforme, a área central do acampamento ficou gradualmente mais acolhedora e movimentada. Como que as porções de alimento perto das brasas quentes para continuarem assando lentamente. Uma fumaça fina subia com a brisa suave da savana, trazendo o aroma característico da madeira seca e da refeição que aos poucos ficava pronta. Eu e todos os outros começamos a nos sentar em um grande círculo ao redor da fogueira. Não havia pressa. Depois de um longo dia em meio à natureza, o clima estava muito mais tranquilo e descontraído. A luz do fogo refletia no solo seco e nos arbustos baixos ao redor, criando um ambiente acolhedor em meio à imensidão da savana. Quando a refeição ficou pronta, as porções começaram a passar de mão em mão ao redor do círculo. Recebi a minha naturalmente. Não havia disputa nem pressa. Para nós, a refeição é sempre um momento de compartilhar depois de um dia trabalhando juntos. O som da lenha crepitando se misturava às conversas curtas entre os membros do acampamento. De vez em quando, algumas pessoas acrescentavam mais lenha para manter o fogo estável, enquanto outras continuavam passando as porções de comida de mão em mão. As crianças do acampamento também se reuniram perto do círculo ao redor do fogo. Elas observavam os adultos, e às vezes, davam pequenas risadas quando recebiam uma porção de comida. O ambiente se tornava mais íntimo e acolhedor enquanto eu permanecia ali com todos depois de um longo dia. A luz do fogo projetava sombras compridas sobre o chão e os troncos baixos ao redor. Ao longe, a savana começava lentamente a mergulhar na luz do fim da tarde. Uma brisa suave passava pelo capim seco, trazendo a tranquilidade característica do anoitecer nesta terra.
Ngulu pe omane. Sasa makoko ako magumusa ta. Sa ula. Makubi. Ata sa asa nga bet. Depois de muitas horas de atividades em meio à natureza, a refeição ao redor da fogueira se tornou o momento mais relaxante do dia. Não havia rituais complicados, apenas porções de comida compartilhadas, conversas curtas e o calor agradável do fogo no centro do acampamento. Sa sobe ko te chokwata be to kwa a. Quando a luz do dia desapareceu do céu e o brilho do fogo passou a se destacar em meio à imensidão da savana, eu ainda estava sentado naquele círculo com todos. Mais um dia chegava ao fim de uma maneira familiar, com todos nós comendo juntos, conversando e aproveitando a tranquilidade da noite em meio à natureza. Nas vastas terras da Tanzânia, percebi que a vida não é medida por relógios ou planos. Ela é medida pelas pegadas na areia, pela direção do vento e pelas refeições ao redor da fogueira. Se você quiser continuar explorando o mundo dos últimos povos caçadores da Terra, inscreva-se no canal para acompanhar comigo as próximas jornadas.